Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre que história é essa, né, de que o Ronaldo tem interesse de vender um percentual do Cruzeiro para aplicar, né, até mesmo na SAF, no próprio futebol do clube, para contratações e tudo mais. Eu quero comentar aqui nesse vídeo qual que seria o valor e por que, né, eu venho falando desde quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro que uma hora isso ia acontecer, até mesmo pelas cifras que eu quero passar aqui nesse vídeo, de acordo com a apuração da Rádio Itatiaia, até que achei foi valores baixos, tá, comparado assim com que eu vejo que o Cruzeiro vale, ainda mais, né, retornando à elite do futebol brasileiro. Só antes de começarmos, eu aproveito aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos nessa marca aqui, né, no caso de 40 mil inscritos até no final do ano. Eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também um salve, que vai lá primeiro para Coronel Fabriciano, valeu demais aí por ter comentado, um abraço para você. E o outro lá para Betim também, em Minas Gerais, muito obrigado, um abraço aí para vocês dois que comentaram no meu vídeo de hoje, de ontem de manhã, né? Então caso você queira aparecer aqui nos meus vídeos, que eu vou postar um às 5 horas e outro que eu vou postar às 7h15, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de darmos sequência aqui no vídeo, eu tenho um recado para vocês da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas camisas que eu estou deixando aqui de fundo para vocês. E também quero destacar essa aqui da Seleção Brasileira, também para a Copa do Mundo, personalizada. Copa aí começando na próxima semana para você pedir. Lembrando que essa aqui personalizada, com seu nome, número nas costas, saindo por apenas R$180. Mas você vindo aqui no Instagram da DG, que eu vou deixar na descrição, e falando que veio pelo Cruzeiro News, você vai ter 10% de desconto nessa sua compra para adquirir. Além de todas as camisas do Cruzeiro desse ano, com desconto também, tem vários de times internacionais, igual deixei em destaque essa aqui do Atlético Bilbao, e fora várias outras que ele também já me mandou aqui de parceria. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da DG para você, no caso, garantir a sua camisa. E outro recado que eu tenho aqui para vocês é da Sportpix.clube, Casa de Apostas Esportivas, que está com boas cotações para alguns amistosos, né? No caso, nessa quarta-feira, que eu fiquei até surpreso por ter amistoso um pouco antes, né, da Copa do Mundo, que eu quero destacar aqui para vocês. Tem, por exemplo, aí Emirados Árabes e Argentina, parte daí, no caso, às 12h30, né? Agora há pouco, uma vitória da Argentina, pagando aí 1,12 a cada real apostado. Tem também Oman e Alemanha, né? No caso, o jogo às 2 horas, vitória da Alemanha pagando 1,10. Até uma dica para você, né? Apostar, por exemplo, numa vitória da Argentina e da Alemanha, uma vitória dupla, né? Você pode faturar um pouco mais. Tem os jogos aí da parte da tarde, às 4h45, a Itália enfrentando a Albânia, vitória da Itália fora pagando 4,90, uma cotação excelente também. E às 11 horas, Peru e Paraguai também, os dois times sul-americanos. Então é um pouco mais tarde. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você apostar nesses jogos e também já fazer seu cadastro para começar a apostar nas partidas da Copa do Mundo. Bom, então vamos começar aqui, né, falando sobre que história é essa de que o Ronaldo tem interesse de vender um percentual da SAF do Cruzeiro para injetar no próprio time, né, no próprio futebol para a próxima temporada. Enfim, notícia que surgiu na Rádio Itatiaia nessa última terça-feira, né, no feriado, falando justamente desse interesse do Ronaldo de vender um percentual das ações, que seria 20% por algo próximo de 130 milhões de reais. Então, no caso aí, falando sobre essa possibilidade, até mesmo essa venda seria para aplicar, né, no departamento de futebol celeste, onde, de acordo aí com a apuração da reportagem, uma pessoa envolvida disse o seguinte: sem dinheiro e sem jogador não se faz um time. Então esses 20% seriam para investir no futebol, disse uma fonte aí bem próxima dessas negociações apuradas pela reportagem. Que, lembrando, tem alguns meses que o Cruzeiro e o Ronaldo vem tentando um negócio parecido. Vocês vão lembrar que eu já trouxe várias matérias aqui falando para vocês do Cruzeiro interessado, né, numa venda de percentual. E desde quando o Cruzeiro foi vendido, eu já falava, em breve o Ronaldo vai vender um percentual do Cruzeiro, possivelmente um percentual menor, com um valor assim bem próximo do que ele pagou. É claro que esses 20% por 130 milhões já estaríamos avaliando no Cruzeiro quase uns 65% a mais do que o Ronaldo pagou, que foi 90% por 400 milhões de reais. Então, sem dúvida, já tem uma valorização, porque é assim que acontece com a SAF, né? Geralmente chega um dono, compra, arruma a casa e vende um percentual, mantendo ainda o acionista majoritário, ou seja, o Ronaldo vai ter as ações, mais ações do que qualquer outro empresário, então vai continuar mandando no clube, mas vai vender esse percentual ou para ter um lucro próprio, depois assim da operação já estar bem encaminhada, ou igual nesse caso aqui, que seria vender um percentual do Cruzeiro para aplicar no próprio futebol. E já teve algumas tratativas nesse sentido, do Pedro Lourenço, que, de acordo com o portal O Tempo, foi procurado, né, e o Ronaldo ofereceu em janeiro desse ano
20% do Cruzeiro por 89 milhões de reais. O Pedro Lourenço acabou recusando na época, por entender também que não valeria isso tudo, né? Acabou que o Pedro Lourenço não estava muito interessado em entrar na SAF. E de acordo com essa reportagem, desde o mês de abril, o Cruzeiro já vem procurando interessados nesse outro percentual que poderia comprar e até mesmo, né, aplicar no próprio futebol. Até teve um outro nome que foi no caso do Nicolau Esteves, vocês lembram que dele, que se não me engano era uma Alpha Medical, alguma coisa assim, que é uma empresa que ele vendeu por um valor bilionário, né? É um cara aí que tem uma condição gigantesca de Minas Gerais, e o Ronaldo até teve um encontro com ele e tudo mais, com as fotos, ele estava disposto a comprar um percentual. Não sabemos o que aconteceu depois daquelas matérias noticiadas pelo Super Sports. Então, desde o dia 14 de abril de 2022, que foi quando o Ronaldo realmente tomou posse do Cruzeiro, né? Ficou definido e ele estava realmente em busca no mercado para ter essa captação de investidores e aportar esse dinheiro no Cruzeiro para contratação de reforços. Só lembrando, quanto que o Ronaldo colocou na Raposa até agora? Se você for pensar assim, você pensa, não, nada, né? Mas só de transfer ban, para você ter uma ideia, tirando esse do Rodriguinho que vai chegar em 2023, já foram 50 milhões de reais para pagamento de transfer ban. Então um valor assim gigantesco, uma pena, porque esse dinheiro poderia ser investido no futebol ou trazendo uns jogadores assim, pagando, né? Contratando umas 2 promessas de peso, 3, quem sabe, ou por exemplo injetando na folha salarial, mas teve que ter esse pagamento de dívidas, que vai ser um problema, né, que o Cruzeiro vai ter que conviver para os próximos anos. Aí você deve estar me perguntando, né, Gustavo, mas se o Cruzeiro vender aí esses 20% por 130 milhões, então podemos esperar assim realmente um caminhão de reforços, vários jogadores de peso chegando aqui no Cruzeiro, Everton Ribeiro, nomes assim muito fora da realidade? Eu diria que não, mesmo o Cruzeiro vendendo o percentual, não acho que vai ter gigantescas contratações, né? Eu deixei aqui para vocês na capa, mas foi mais para chamar atenção mesmo, até porque o YouTube tá assim, né? Se você não coloca uma coisa chamativa, não entrega para absolutamente ninguém. Mas apesar de vários nomes serem especulados de peso, eu particularmente não acredito nesse primeiro ano de Cruzeiro na Série A. Daqui uns 2, 3 anos, quem sabe? Mas nesse primeiro ano, não, até porque os jogadores, para você ter uma ideia, até que o Cruzeiro tem sido especulados, não são baratos. A grande maioria que tem vínculo ainda vigente, os times vão querer uma compensação financeira que acaba meio que complicando, né, de imaginar de sair negócio. Por exemplo, eu vou listar aqui os exemplos mais baratos possíveis até ir para os mais caros. Quero começar aqui falando sobre o Wellington Rato, jogador que o Cruzeiro, de acordo com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, em entrevista depois da última rodada da Série A, afirmou que o Cruzeiro e também a equipe do São Paulo procurou assim, informações, né, além do Vasco, para saber como que seria as tratativas com o jogador, que tem 30 anos de idade, tem na atual temporada 70 partidas, 15 gols e 7 assistências. A questão é que ele tem ainda 1 ano de contrato com o Atlético e, de acordo com o próprio presidente, em entrevista ao Nicola, afirmou que não vai liberar o jogador de graça, emprestar, que é uma compensação financeira, ou seja, podemos, de acordo com o Transfer Market, ele estaria avaliado em 2,5 milhões de reais. O Cruzeiro vendendo esse percentual seria justamente para comprar, né, jogadores que não vão sair mais de graça, ainda mais porque no futebol brasileiro, finalmente, né, eu diria, aprendeu a vender seus jogadores, porque antes o time era rebaixado para a Série B, aí meio que para não pagar o salário dele, acabava rescindindo um contrato com o jogador, sendo que era um atleta que valia aí tranquilo 5, 6 milhões de reais, mas acabava que os clubes não sabiam negociar seus jogadores. Outro aqui também que foi especulado, que eu trouxe ontem de manhã, o Júnior Hernandes, lateral esquerdo de 23 anos de idade, que vem se destacando pelo Tolima, né, na atual temporada, 49 partidas, 3 gols e 4 assistências. De acordo com o Transfer Market, também avaliado em 6 milhões de reais, que era um valor próximo, né, se o Cruzeiro quisesse ficar, por exemplo, com o Matheus Bidu. Então o Júnior Hernandes aí, destaque do futebol colombiano, se o Cruzeiro quisesse, não sairia por menos do que 6, 7 milhões de reais. Então esses 130 milhões, né, viria justamente para pagar algum desses jogadores. Tem outras questões também, igual o Marinho, que eu trouxe ontem de tarde. De acordo com o portal Fla Web, o Cruzeiro teria oferecido uma proposta de 5 milhões de reais para comprá-lo do Flamengo e ainda teria que arcar com seus salários, que hoje no Flamengo é de 800 mil por mês. Acho impossível o Cruzeiro pagar isso tudo para um jogador. Se fosse 350, 400 mil para ser o camisa 10, uma estrela, aí tudo bem, né? Mas nesse caso eu considero basicamente inviável de imaginar a contratação do jogador. Mesmo tendo essa especulação aí, eu acho que realmente essa questão salarial acaba pesando bastante. Porque se você for pensar 120 milhões de reais para 130 milhões, né, para contratar jogadores, ok, parece que isso é um valor até interessante.
Mas se você for pensar em pagar salário, é outra coisa. O Cruzeiro de 2016, 17, 18, 19, parece que pensava só nessa de contratar e não pagar salários, né? Porque, beleza, 130 milhões. Isso é uma folha de um pouco mais do que 10 milhões de reais, contando o 13º até o final do ano. Então, não dá para ter um time, nossa, vai brigar por tudo, por 10 milhões de reais. Claro que seria maior do que várias folhas do país, né? Eu acho que 10 milhões você ficaria atrás ali só do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, do São Paulo, Corinthians e o Grêmio, né? E o Internacional. Então ficaria ali na oitava colocação para baixo em relação a esse ranking de maiores salários, né? Mas não dá para fazer muita coisa, até porque não é um valor gigantesco, que seria mais para essas contratações que o Cruzeiro tem interesse, mas teria que pagar. Teve também outros nomes, igual o Quinteiro, que foi especulado aqui no Cruzeiro, jogador que, de acordo com o Globo Esporte, a pedida dele seria de algo próximo de 100 mil dólares, também de acordo com outras fontes, 500 mil reais livre de impostos. Isso no Brasil, tirando todos os tributos que teriam que ser pagos, no mínimo sairia ali por 800 mil por mês para contar com o colombiano, né? Então, outro nome que eu considero basicamente inviável por conta dessa questão financeira, fora que ainda o Shenzhen da China iria querer uma compensação financeira de algo próximo de 16 a 18 milhões de reais para liberar o jogador, que tem vínculo ainda por mais uma temporada e meia. Outros nomes também que foi especulado, o meio-campista Gustavo, que tem 20 anos de idade, ex-Sport, que joga lá dos Emirados, lá no Al-Ahly, foi comprado por algo próximo dos 13 a 15 milhões, e a equipe não tem interesse de negociá-lo por menos do que 20, 25 milhões de reais, até mesmo outros times que estavam interessados na sua contratação, além do Cruzeiro, igual o Vasco e também o Atlético Paranaense. O Cruzeiro foi o que já saiu do negócio, né, por conta das cifras muito altas, e o Vasco e o Atlético ainda pensam, né, na contratação. Então você vê, né, todo jogador seria ali no mínimo um atleta promissor, 15, 20 milhões de reais. Então não dá para o Cruzeiro inventar, né, de trabalhar ano que vem com a Série A sem ter esse aporte financeiro. Até mesmo essa fala da pessoa que o Rádio Latiaia definiu, né, que entrevistou, perguntando um pouco mais sobre essas informações, falou muito bem, falou que sem dinheiro e sem jogador não se faz um time. Então esses 20% seriam para investir no futebol. Então eu concordo totalmente, eu não acho que esperaria grandes reforços, mas para o Cruzeiro, para os nomes que têm interesse, todos, a grande maioria tendo que ser pagos, na minha opinião seria fundamental essa venda de percentual. Quero falar aqui também de outros nomes, igual o lateral esquerdo Paulinho, que foi especulado no Cruzeiro, lateral esquerdo de 27 anos de idade. O Paulinho tem vínculo com o Midland da Dinamarca ainda por mais 2 temporadas, ou seja, só no final de 2024, no meio do ano de 2024, ou seja, para ele sair de lá, teria que ter uma compensação financeira também avaliada em 7 milhões de reais. O jogador tem interesse de voltar ao Brasil. Ele nos últimos anos foram mais de 120 partidas, né, no futebol lá da Dinamarca, no futebol europeu, mas é um bom jogador, porém essa questão aí de pagar para sair de lá, o Cruzeiro não tem, né, esses 130 milhões no bolso, acaba que complica bastante. Outro nome também que foi especulado recentemente, né? Teve aí a possibilidade, por exemplo, de se imaginar o Lucas Romero voltando para o ano que vem. Vocês vão lembrar que o vínculo dele com o Independente vai até junho da próxima temporada, ou seja, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. Aí, quem sabe, não poderia ser alguma alternativa um pouco mais viável, porém ainda, se o Cruzeiro não tivesse essa condição de aporte financeiro, um pouco fora da realidade. Até quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre essa possibilidade de vender um percentual do clube e também dos nomes que têm sido especulados até aqui no Cruzeiro? Quem que você vê com bons olhos para a permanência para o próximo ano? Você acha que, por exemplo, vender nesse percentual seria uma boa o Cruzeiro buscar até mesmo alguns atletas junto ao Atlético Paranaense, né? Por exemplo, o Jajá, o Zé Ivaldo, dois jogadores que, principalmente o Zé Ivaldo, né, foi importante demais na disputa da Série B. Quem sabe o Cruzeiro não poderia pagar, né, o valor que o Atlético pedisse para ficar com o jogador, ou até mesmo pelo Jajá. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse tópico. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui, que é de 40 mil inscritos até no final do ano. Mas para essa semana eu tenho a meta para vocês, chegar aqui a 36 mil inscritos e 500. E também nesse vídeo passar dos 300 likes, conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui na tela final outros vídeos que eu já trouxe falando sobre o mercado da bola aqui do Cruzeiro, tudo na tela. E o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club e também, no caso aí da DG Store, para você garantir suas camisas. Valeu, galera!